Seja muito bem-vindo ao programa Zero Dívida, onde eu trago técnicas e estratégias para te ajudar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu me chamo Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas e o tema de hoje são 5 mentiras que eles falaram para você que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E vamos lá aprender quais são. As 5 sentenças que eu recebo aqui nas minhas redes sociais é: Dagiele, para me livrar das dívidas eu preciso de mais um empréstimo. Ô Dagi, na boa, velho, o banco só negocia com quem tá em atraso, o meu tá tudo em dia. Dagi, eu preciso juntar as minhas dívidas tudo numa parcela só. Dagi, se eu negociar, eu nunca mais vou ter crédito. Dagi, se eu negociar, eu vou ficar com restrição interna no banco. E eu quero hoje provar para você, por A mais B, que essas são 5 mentiras que te impedem de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E sim, eles mentiram para você. E antes de começar a falar profundamente disso, eu preciso espantar algumas pessoas daqui. Então, esse conteúdo, ele é para você, assalariado, que quer negociar e se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Se você está procurando um esqueminha para dar calote no banco, para não pagar o que você deve, para dar um lero-lero e não pagar, pô, não sou a pessoa para te ajudar. Estou procurando aqui gente que quer se livrar das dívidas, pagando um valor justo, ficando com o nome limpo, podendo realizar o sonho da casa própria, podendo parcelar uma viagem no boleto sem culpa, podendo até usar o cartão de crédito e ganhar renda extra com milhas, que tá na moda agora, sem fazer nada errado, de forma totalmente honesta e segura. Então, agora que você já sabe que você quer esqueminha, esse conteúdo não é para você, eu quero perguntar se vocês que estão aqui estão interessados em entender por que essas coisas que eu falei são mentira. Bora lá? Então vamos lá, turma. Basicamente, eu vejo que... Deixa eu só baixar aqui, que eu fiz várias anotações, trouxe uns estudos de casos para vocês, e eu não posso me perder aqui para não esquecer de falar nada. As pessoas deixam de agir por causa dessas 5 sentenças que eu falei. Então, assim, todos os dias eu recebo essas frases, tá? Essas frases não foram da minha cabeça, tá bom? Essas 5 mentirinhas eu não tirei da minha cabeça. Todos os dias, vocês já devem ter falado com alguém do meu time, seja no direct, seja nos comentários, todos os dias a galera me abastece de informação. O pessoal me manda: Dagi, a galera não tá acreditando em você, Dagi, porque você disse que eles falaram, Dagi, que tem que deixar em atraso. Dagi, o gerente falou para aquela pessoa que só se pegar mais um empréstimo. Pô, Dagi, o Itaú ofereceu sob medida pro cara e o cara aceitou. E aí eu vejo que essas 5 sentenças param vocês. Então presta atenção no que eu tô te falando agora. Eles mentiram para você. Para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, não, você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa estar em atraso para conseguir negociar, não é a única forma. E se você já está em atraso, tem como negociar mesmo assim. Você não precisa aceitar uma negociação para juntar tudo numa parcela só que triplica a sua dívida e fica praticamente impagável. Não, se você negociar e pagar suas contas, você não vai ficar sem crédito. E não, esse negócio de restrição interna, pode até ser que os bancos não queiram te emprestar dinheiro. Um banco não quer te emprestar dinheiro, mas eu te garanto que se você for honesto, seguro, você está amparado pela lei, de que se você pagar suas contas, você não pode ter pena perpétua por em algum momento ter passado por um problema financeiro. Vamos entender isso na prática agora? Só que eu primeiro preciso explicar isso para você. Essas 5 certezas absolutas são mentiras. São mentiras porque depois de ajudar mais de 1.600 pessoas pessoalmente nesse caminho, eu te garanto, os meus alunos não precisam fazer nada dessas coisas que as pessoas dizem que tem que fazer, aceitar negociações ruins, pegar mais dinheiro emprestado, ficar devendo, ficar com restrição, ficar com nome sujo para se livrar das dívidas. E eu tenho prova disso. E se você quer saber mais dos resultados dos meus alunos, tem uma trilha no YouTube lá, alunos do método MDZD, onde eles vão falar: Dagi, o banco não para de me oferecer crédito. Então, eu quero que você entenda isso agora na prática comigo, tá bom? Vamos lá. Dagi, por que você afirma com tanta certeza que essas coisas não são necessárias? Vou explicar isso para vocês. Turma,
O direito, né? Eu gosto de falar do direito. Eu até fiz uma piada, piada não, né? Contei, na verdade, nos stories para vocês que eu sou uma advogada frustrada, né? Brincadeira minha. Mas é que eu queria fazer direito. Quando eu tinha 17 anos, eu queria fazer direito. Eu sempre fui encantada com a coisa da legislação, das leis. Eu achava bonito, né? E eu não fui para o direito. Mas quando eu cheguei na faculdade de contabilidade, eu tive que entender das leis, porque muito da contabilidade e também do serviço que eu fazia no banco era com base na lei. Então, eu precisei estudar um pouquinho de direito, tanto na faculdade quanto no banco, para conseguir prestar o meu serviço. Até mesmo para saber o jeito certo de dizer não para um cliente. Quando eu falo que o sistema financeiro tem um monte de coisa que são segredos, que não é falado publicamente, que só quem está lá nos bastidores sabe, é porque até para dizer um não para o cliente, eu sabia o jeito certo de dizer isso. Então, por exemplo, quando um funcionário de banco, presta atenção no que eu estou falando isso agora para vocês, isso aqui é um segredo dos bancos, tá? Quando um funcionário de banco diz para você que você tem uma restrição interna, se você conseguir uma prova que esse funcionário falou isso, você tem tudo na mão para ir contra o banco alegando discriminação. Por quê? Restrição interna, se você pagou todas as suas contas, se eu puxar desde a Constituição, vamos assim dizer que não está certo. Por quê? Se aqui no Brasil, nem para um crime bárbaro tem prisão perpétua, tem pena de morte, por que uma pessoa que pagou os seus compromissos vai ficar restrita dentro do banco? Ah, Daj, mas na prática não é assim. Foi o que eu acabei de te falar. Quando eu, por algum motivo, não queria dar empréstimo para algum cliente, eu nunca falava para ele que ele tinha restrição interna, porque, de fato, essa coisa de restrição interna não é bem como as pessoas falam por aí. Uma pessoa que paga as suas dívidas, tem uma vida financeira organizada, eu já fui a gerente que excluí qualquer tipo de informação negativa do cadastro de um cliente, fazendo uma atualização cadastral e mostrando para o banco que aquele cliente tinha pago todos os débitos dele, que não tinha nenhuma razão para a gente deixar ele sem crédito. Eu fiz isso para outras pessoas e eu não vou aprofundar aqui a minha fala em dizer que tem como você ter crédito, porque eu vejo isso nos meus alunos todos os dias. Pessoas comuns que pagam as suas dívidas, que se livram das suas dívidas, organizam as suas vidas financeiras, têm oferta de crédito até não querer mais. Por quê? Por quê? É só raciocinar um pouquinho. Se o mercado financeiro for punir todo mundo que em algum momento se desorganizou financeiramente, ninguém mais vai ter crédito nesse país. Ninguém vai emprestar nada. Então, é para você começar a entender isso. Mas qual era a base desse tópico que eu queria te dizer aqui? Existem sim, turma, leis e regras que disciplinam o sistema financeiro. Por uma questão histórica e cultural, o brasileiro se acostumou a olhar para a figura do gerente do banco, para olhar para quem liga no 4004 e olhar essa pessoa como uma figura de autoridade. E o que aquela pessoa falou, a água parou. Não contestar os seus direitos. Era muito comum eu ver no banco, muito comum, situações onde era nitidamente um direito daquela pessoa sendo burlado e a pessoa virar as costas e ir embora. Eu vi isso muitas vezes. Exemplo disso foi na época da implementação do tempo de fila, onde nos bancos, lá em 2009, os bancários, a gente era falado assim, isso aqui não vai pagar no caixa, só no caixa automático. Impedir o cliente de pagar no caixa. Isso aí foi lá em 2009, na lei da fila, do tempo de fila, porque a gente tirava o direito da pessoa de pagar lá na boca do caixa. Aí, a pessoa que questionava, a gente falava, tá bom, vai lá, paga. Por quê? É um direito da pessoa pagar um boleto na boca do caixa. E se você for no banco hoje, você vai perceber que vai ter uns 3 funcionários tentando desviar você para um caixa automático, para pagar ali no caixa automático para não ir na fila. Porque os caixas presenciais de banco estão cada vez com menos funcionários. Isso já é um movimento da digitalização dos bancos e não tem nada errado o banco orientar você a usar o canal alternativo, mas jamais ele pode impedir você de acessar o caixa, por exemplo. E o mesmo vale para conta salário, o mesmo vale para ter conta sem tarifa. Só que se a pessoa não grita o direito dela, o banco não vai chegar e falar, tô aqui, meu amor, seu direito, de bandeja para você. Entende? O que precisa estar claro para você? As mentiras, as sentenças que entregam para você, que eu chamo de mentiras, você precisa ao menos se questionar qual é a base legal disso aqui.
E se você não é muito entendido de direito, você não precisa ser advogado, não precisa ser doutor para saber, cara, dá uma pesquisada. E percebe que muitas dessas frases que impedem você de resolver seu problema financeiro são mentiras que não têm embasamento legal nenhum. Vamos entender isso para cada uma dessas sentenças. As pessoas me dizem assim, Dagi, eu tô com um problema financeiro, Dagi, eu não tô conseguindo pagar o meu cartão, eu não tenho dinheiro, eu acabo entrando no limite da conta, eu tô com a conta lá do meu condomínio atrasada e o banco disse que não tenho o que fazer no meu caso, que eu tenho que fazer um empréstimo. Não existe nenhuma lei que o banco pode obrigar a pessoa a fazer um empréstimo. Simplesmente o gerente está oferecendo uma solução que está ali no sistema aprovada. Agora, pare e pensa qual que é o cabimento de uma pessoa que está sem dinheiro para pagar a fatura, vivendo no negativo, com o condomínio atrasado, fazer mais empréstimo, assumir mais parcela. Então, é só você pensar que não tem lógica. Uma pessoa que está com problema financeiro, a única alternativa da vida dela é ser renovar o consignado. A única alternativa dela é fazer mais uma antecipação de 13º ou de férias, fazer mais um crédito pessoal, a taxa de 5% ao mês, fazer mais um empréstimo. E detalhe, isso é vendido para você como a coisa certa. Quer ver? Entra no site do YouTube e coloca empréstimo rápido Itaú. Vai aparecer uma propaganda lá. Se embolou com as contas, né? A gente tem a solução para você. Crédito rápido e fácil, de fácil contratação pelo teu aplicativo. Só que você não pode enfiar na tua cabeça que toda vez que falta dinheiro para pagar as contas ou que você tá com leve indício de problema financeiro, a tua solução é fazer mais um empréstimo. Porque isso te afunda ainda mais na bola de neve da dívida. E você nunca vai conseguir sair do problema financeiro se você continuar repetindo os mesmos erros. Já dizia a frasezinha motivacional da moda, não dá para querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, por que eu fico brava quando eu falo disso? Porque te vendem essa mentira de que tudo que você precisa na tua vida é fazer mais um empréstimo, sabe por quê? É assim que o sistema financeiro ganha dinheiro, emprestando dinheiro para quem não tem dinheiro. Aí é claro que eles vão vender isso para você como uma solução. Então entenda, se você já está com problema financeiro, você não precisa de mais dinheiro, você precisa organizar as dívidas que você tem, negociar, fazer caber no seu orçamento. Dá trabalho, tá? Dá mais trabalho resolver o problema financeiro do jeito certo do que pegar um empréstimo. Só que se você continuar pegando empréstimo do jeito que você quer, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eles não vão te dar mais crédito, não. Como muita gente não tem mais crédito para pegar, porque pegou todos os empréstimos possíveis, aí vai recorrer a agiota, vai recorrer a parente, aí falta em casa, aí faz o quê? Corta o mercado, não compra mais carne, e aí entra numa bola de neve, no sofrimento do problema financeiro, porque toda vez que falta dinheiro, vai lá e faz mais empréstimo. Essa é a primeira mentira que te contam, que você precisa de mais dinheiro, que essa é a única forma de você se livrar da dívida, pegando mais um empréstimo. Segunda sentença, essa é a que mais me irrita, de todas. Olha, senhora, eu tô vendo aqui que os seus empréstimos estão todos em dia, senhora. Então, o banco só negocia quando está em atraso. Sinto muito, senhora, não está tendo nenhuma opção de negociação para a senhora. Quem de vocês já passou por isso? Se você tá vendo esse vídeo no ao vivo ou no gravado, coloca aqui eu. Eu já passei por isso, para eu saber que alguém já te disse que o banco só negocia com quem está em atraso. Meu Deus do céu! Aonde que tem uma lei que diz assim, o consumidor só terá o direito de negociar os seus débitos caso ele esteja em atraso? Muito pelo contrário, a resolução do Banco Central do Brasil de que regulamenta o atendimento na agência deixa claro, em letras garrafais, que é obrigação, dever do banco atender todos os clientes de forma igual e principalmente oferecer condições de negociação, tarará. O que aconteceu com você é que a primeira frase que te falaram, você acreditou. Não tem cabimento legal, gente. Não tem cabimento legal. É só você pensar isso, eu falar para uma pessoa assim, hein? Para você ter liberdade, primeiro você tem que ter um crime, para matar alguém, ser ir preso e depois você ter liberdade. É quase isso que a galera tá falando. É o seguinte, você é um bom pagador, tá com tudo em dia, se você quiser ser tratado com decência, atrasa suas contas. Ó que loucura! E eu fico doida de ver que vocês caem nessa mentira. Isso é mentira. Prova disso é minha aluna Nayara. Entrou no meu método tem 4 semanas. Reduziu uma dívida que o banco estava querendo que ela renegociasse a 310 mil. Ela negociou a dívida
por 130. Deixou de pagar mais de 100 mil reais de juro para o banco, que ele disse para ela que não tinha como negociar, que o banco só negociava com quem estava em atraso e que a única coisa que ela tinha que fazer era refinanciar no sob medida, que triplicava a dívida dela. Não tem cabimento legal, gente. Aí não tem nada que eu possa falar além de você pensar nisso que eu acabei de dizer. Se uma pessoa perguntar assim, como é que eu posso fazer para ser livre? Você tem que cometer um crime, ser preso, aí depois você vai ser livre. Não tem cabimento, gente. Agora, se a pessoa está em dia, eu vou condenar a pessoa pro resto da vida a ter que atrasar para resolver os problemas financeiros? Agora, se existe uma cultura, né, que isso é o jeito que todo mundo faz, aí beleza, eu até entendo porque é uma cultura, mas isso é uma mentira que estão te contando e que entenda. Se você está com seus compromissos em dia hoje, você não precisa deixar atrasar para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ponto. Principalmente porque tem dívida que é impossível atrasar. Como é que se atrasa um consignado que desconta direto da folha? Como é que se atrasa a sua casa? Vai ficar sem teto? Como é que se atrasa seu carro? Vai ter seu carro em busca e apreensão? Isso é uma mentira. Não caia mais nisso. Terceira mentira. Olha, fulano, eu olhei aqui no sistema e, a única coisa que dá para fazer aqui para você é um sob medida, um unificado, uma massificada, uma composição de dívida. Cara, a única coisa que o banco te oferece aqui é juntar tudo numa parcela só, 96 meses, é o que tem para hoje, cara, é o que dá. Senão, seu nome vai pro Serasa, o banco vai te proteger, vai pegar todo o seu salário. Nunca o consumidor pode ser obrigado a aceitar uma negociação que coloque ele numa posição onde ele não vai conseguir honrar com aquilo. Se uma renegociação de dívida coloca a pessoa num juro acima da taxa média praticada pelo Banco Central, numa situação que triplica a dívida, o consumidor não é obrigado. O consumidor não é obrigado a aceitar uma renegociação unificada, sob medida, feita para você, massificada, que triplica a dívida. E se o gerente ou se alguém disse que essa era a única opção, isso é uma mentira. Porque isso é nítido que coloca o consumidor numa situação de desvantagem exagerada. A desvantagem exagerada é muito bem explicada nas leis do nosso país. E eu não vou dar aula de direito para vocês, porque nem advogada eu sou, mas nunca que o consumidor é obrigado a juntar tudo numa parcela só. Porque é óbvio que quando você faz isso com um juro absurdo de 4, 5% ao mês, você não vai dar conta de pagar. Você vai sentir um alívio ali nos primeiros 60 dias, depois de um tempo você não vai dar conta de pagar, porque a vida acontece, o filho cresce, o sapato cresce, a escola aumenta, o combustível aumenta e não vai caber no teu orçamento. Logo você vai se ver obrigado a refinanciar de novo. Então é mentira que a única forma de você se livrar das dívidas é fazendo essas renegociações que triplicam sua dívida. Terceira mentira, e o motivo pela qual é uma mentira. Quarta mentira. Se eu renegociar com o banco, eu nunca mais vou ter crédito. E detalhe, como legalmente falando, o banco pode usar o termo assim: fulano, essa renegociação aqui foi dada com uma condição comercial diferenciada e nós escolhemos que a partir dessa negociação nós não queremos mais fazer empréstimo para você. E isso é legalizado. O banco não está dizendo que você não vai ter mais crédito no mercado financeiro. O banco está dizendo assim, o Banco do Brasil faz muito isso e isso é abertamente feito lá. Então, eu não estou aqui condenando o banco. Estou dizendo que isso é uma prática comum dentro das instituições financeiras. Olha, fulano, a gente está te oferecendo uma taxa de 1,30, só que a gente não vai mais fazer empréstimo para você. Aí você procura outro banco, é isso que eles estão dizendo, procura outro banco. E aí você vai ter que pensar na sua vida, o que você quer? Morrer casada com um banco que te oferece um juro de 7% ao mês? Que te ama, cobrando um juro de 7%, ou fechar um acordo com ele, reduzir o juro para 1,30 e abrir uma conta no vizinho, que é o Itaú. Eu te garanto que o Itaú vai ficar feliz da vida de receber você. Entende? Então, existe sim o banco dizer, e isso é dito abertamente, não é ilegal, o banco dizer, vamos negociar aqui, mas eu não empresto mais dinheiro para você. Mas tem trocentas instituições financeiras, entenda. A restrição interna, a restrição é para não pagador.
Se você pagou as suas contas, o seu nome vai ficar limpo no SPC, no Serasa, no Boa Vista e principalmente no Banco Central do Brasil. No Registrato, que é o documento oficial de informações de crédito da pessoa física, tem uma coluna, dívidas recebidas com prejuízo. Se você não deu calote para banco, se você não deixou de pagar suas contas, não deixou dívida caducar, não tem que ter nenhuma restrição sua. Prova disso, minha aluna Andresa, tem depoimento dela lá no YouTube. A Andresa negociou com o Itaú e o Itaú espertinho foi lá e colocou. A Andresa deu prejuízo escambau. Ela entrou na hora no Banco Central e falou: Banco Central, denuncia o Itaú por uma prática ilegal. Eu paguei as minhas contas, manda eles tirar daí. Tiraram, a Andresa tem crédito, tá com score de 900 e pouco, investe em ações. Tá morando nesse lugar que eu falo que existe, além do horizonte, onde as dívidas são negociadas, pagas. E a Andresa, inclusive, realizou o sonho dela de fazer uma cirurgia plástica. Há poucos dias atrás eu falei com ela. Imagina se a Andresa tivesse passado a vida inteira achando que ela nunca mais ia ter crédito. Ela falou que ela nem sabe com tanto crédito que oferecem para ela. E ela negociou a dívida dela pelo valor justo, não deu prejuízo para o banco, pagou exatamente o que ela pegou emprestado com uma correção ainda. De forma honesta, lícita e segura, não está com restrição. E, por fim, a mentira da restrição interna. Como eu falei, eu não vou aqui dizer para vocês mentiras. Existem, sim, dentro dos sistemas dos bancos, apontamentos internos. Eles existem. Agora, é mentira que você está condenado a ter um X no banco para o resto da vida. Porque isso seria discriminação também. Se você pagou as suas contas, se você pagou os seus débitos, se aquele banco não quer te emprestar dinheiro, não é por causa de nada do passado, é porque ele não quer emprestar dinheiro para você e ele está no direito dele. Banco não é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém, mas eu te garanto que no vizinho você vai ter crédito. Prova disso sou eu, meu povo. Eu não tenho mais conta no Santander, eu não tenho mais conta no Bradesco, mas é os bancos tudo brigando por mim, é o PicPay que aumenta meu limite, é o C6 Bank, traga suas movimentações para cá, é o Inter me dando cartão Black. Cara, é minha realidade, todo mundo fala para mim que vai ficar com restrição interna, eu falo assim, uai, meus cartão Black? Como é que você explica que eu tenho cartão Black? Eu que tinha o nome mais pipocado do mundo, devia mais que tudo, com 20 anos de idade. Então, são mentiras que travam você ao longo desse caminho. E eu trouxe para vocês 3 exemplos. Eu até falei de mais de 3 aqui. Eu falei da Andresa para vocês, mas eu dei o exemplo da Nayara. A Nayara resolveu uma dívida que estava em dia, sem fazer nada errado, com 3 semanas de curso, fechou a negociação, diminuiu 130 mil reais de juro que o banco estava cobrando. 130 mil reais faria diferença na sua vida? Você deixar de pagar? E por mês, se sua parcela que você estava pagando 5 mil por mês caísse para 2,5, será que aliviou? Será que ajudou a vida dela? Reduzir R$ 2.500 por mês de parcela? Imagina se ela ficasse nessa vibe de só dá se deixar em atraso. Outro exemplo, Franciane, minha primeira aluna, eu sempre falo dela. Franciane, tá com limite de cartão de crédito, tá comprando e vendendo milha, até não sei o que lá. O banco não para de oferecer crédito. E ela passou por esse caminho de se livrar das dívidas. Bonitinho, não deixou de pagar nada, fez as coisas de forma honesta, sempre negociando, sempre mostrando boa fé. Tá lá. E detalhe, com o mesmo banco que ela tem relacionamento a vida inteira, que é o Amarelinho, o Banco do Brasil. Parceiríssimo dela. Fora o Itaú, que agora vive oferecendo crédito. E assim sucessivamente. Se você não fizer nada errado, você não vai ficar com restrição. Que mais? A Rivânia, minha aluna, que é um exemplo claro. A Rivânia, o banco falou isso para ela. Ó, Rivânia, ela fechou a negociação com o banco sem precisar fazer empréstimo, sem precisar juntar tudo numa parcela só, sem precisar dar o calote. Só que o banco falou para ela, Rivânia, crédito nós não vamos dar mais para você não, beleza? E aí, beleza, cara, beleza. Ela foi lá e vai fazer relacionamento com outras instituições. Então percebe que eu não minto para vocês? Que eu tô falando, olha, é mentira que você vai ficar com um X lá dentro do banco. Ele só tá dizendo que ele não vai mais emprestar dinheiro para você. Aí você procura outro. É igual se meu ex-namorado falasse para mim assim, ó, Dagiele, se você terminar comigo, eu não vou mais querer namorar com você. E aí eu vou falar, e quem disse que eu quero namorar com você? Entendeu? É basicamente isso. Eu não quero ter relacionamento com um banco que me cobra 3 vezes mais de juro que eu devo pagar.
Para que você quer manter relacionamento com uma instituição que te fez um empréstimo 10 vezes mais do que você devia pagar? Querer continuar casada com quem te agride, literalmente falando. Então, se aquele banco não ganha relacionamento com você, toca o barco. Que mais? Agora, qual que é o problema aqui, né? O que trava vocês é o lance do o meu gerente falou o quê? Eu liguei lá e me falaram o quê? O meu caso é diferente por quê? Entenda algo. Eu entendo que te falaram, eu entendo que falaram, porque esse é o trabalho deles. Mas, daqui em diante, comece a entender qual é a base legal daquilo que estão te falando. Sabe? Começar a entender os seus direitos. Esse é o segundo pilar da minha metodologia, o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Preparação. Você precisa se preparar antes de negociar. E, vou contar um negócio para vocês. Eu bato nessa tecla com os meus alunos até eles me chamarem de insuportável. Mas hoje de manhã tá lá a frase da minha aluna. Por que a gerente me falou? Porque leva um tempo para os meus alunos que estão comigo todo dia internalizarem que o que o gerente falou não tem muito valor legal, que para mim o que importa é o que está escrito. O gerente pode, nossa, são tantas pessoas diferentes, tem gerente que é bonzinho, tem gerente que é novato, tem gerente que é das antigas, tem gerente de tudo quanto é tipo. Eu fui uma gerente que era novata, eu fui uma gerente que era velhaca, que repetia as mesmas coisas há anos. Eu já fui gerente, eu sei como é que é. E aí eu falo, cara, para mim o que o gerente fala não tem valor. O que tem valor é o que está escrito. O que está escrito na lei? O que está escrito no contrato? O que foi combinado? Quais são as jurisprudências, né? Quais são os acordos já fechados? Opa, peraí. Se a Nayara conseguiu negociar, você também consegue, porque é o mesmo banco. Como é que o mesmo banco vai tratar duas pessoas diferentes? Isso aí é discriminação? Então, entende que é lei? É regra do sistema financeiro, a resolução do Banco Central? Então, não para a tua vida nessas frases, nessas sentenças que te deram. Se você realmente quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você vai ter que começar a procurar os seus direitos. Isso é o que eu trabalho com os meus alunos na segunda etapa do meu método, que é de preparação. É o segundo pilar, que é você começar a entender que você não está sobre o jugo da vida pelo resto da vida. Que você pode ter vivido até aqui assinando as paradas sem ler, aceitando tudo que te falavam goela abaixo e carregando esse caroço na garganta por ter dívida, mas daqui para frente precisa ser diferente, se você realmente quer ter esse resultado. E aí vem a frasezinha que o pessoal adora falar, se você quer ter resultado diferente, você vai ter que começar a ter atitudes diferentes. E dentro dessas atitudes diferentes entra a preparação, de não acreditar em qualquer coisa que te falam. E aí, qual que é uma questão muito foda que eu vejo, sabe? E eu tô bocuda hoje, tô falando muito palavrão. As pessoas, elas têm muita dificuldade de começar a fazer diferente, por causa do sistema de crenças nosso. Quando eu vou tentar falar isso de uma forma mais prática para vocês, sabe? O meu pai me falou a vida inteira que dinheiro não sobra. Eu ouvi isso a minha infância inteira. Então, a minha infância inteira, o meu pai pregou isso para mim. Ele não fez por mal. Era a educação que ele recebeu. Foi o que os pais dele falaram para ele. E isso tá no meu sistema de crenças. Isso foi uma das coisas que me fez eu me endividar. Porque estava no meu sistema de crença que dinheiro não sobrava. Meu pai fez o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha. Mas se eu não olho para essa frase que meu pai falou para mim a infância inteira, que foi a minha primeira relação com dinheiro na infância, e falo, dinheiro sobra sim, dinheiro é bom, dá para comprar sim, dá para ganhar dinheiro sim, e eu não substituo isso dentro do meu sistema de crença, eu vou passar a vida inteira com esse desafio. Vou contar uma coisa para vocês. Algo que aconteceu comigo logo depois que eu saí das dívidas, foi uma dificuldade de deixar dinheiro parado na conta. Eu tinha dificuldade, quando eu via dinheiro, eu queria tirar o dinheiro da conta, eu queria colocar numa aplicação, eu queria pagar alguma conta antecipada, porque no meu sistema de crença dinheiro não sobra. Eu precisei fazer um trabalho profundo de desenvolvimento pessoal para quebrar essa crença de que dinheiro não sobra. Foi pesado isso na minha vida, eu tive que voltar e ver que isso era o meu... E aí eu lembrei que o meu pai falava isso e falei, eu volto lá para o meu sistema de crença e rejeito essa crença e decido fazer diferente a partir de agora. Entendo que foi o melhor que meu pai podia dar, mas eu entendo fazer diferente, começa a fazer diferente a partir de agora. O pessoal trabalha muito isso em PNL, em tantas coisas, sabe? Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje?
Percebe que essas frases que falaram para você no banco, que só tem como fazer mais um empréstimo, só dá para fazer isso se você atrasar, só dá para juntar tudo numa parcela só, você vai ficar queimado, hein? Não vai dar para fazer crédito, você vai ficar com restrição interna. Foram crenças que foram fincadas dentro de você pelo próprio sistema de empréstimo que existe no nosso país. Quer ver um exemplo para vocês? Marcelo, meu sócio, trabalha comigo. Ele mesmo falou um dia pra mim, mas esse negócio aí fica com restrição interna, não fica? Aí eu morri de rir, falei, isso aí a galera pensa também, mas não fica. A questão aqui, pode ser que aquela empresa, decida não te dar cama, mas tem outras trocentas. Tipo ele que trabalhava num negócio que tinha financiamento de carro. Cara, se o Safra não quiser emprestar pra você, o Banco Nissan, a RCI empresta. Basicamente é isso, e se nenhum dos dois quiser, vai num banco tradicional, agora mais tem banco digital, tem tantas empresas que emprestam dinheiro, por que você vai ficar sofrendo por causa do banquinho tal que diz que não quer te dar crédito? E tem gente que não tem nenhuma restrição e o crédito não é aprovado. E aí as pessoas deixam de negociar uma dívida por medinho de brigar com o banco. Medinho, tô com medinho de nunca mais poder financiar um carro na vida, nunca mais poder financiar uma casa. Isso não é verdade. E aí, o que acontece? Se você for pensar, inclusive a gente estava conversando sobre revisional de carro, né? Quando a gente estava conversando sobre isso. Quando uma pessoa age de má fé, quando uma pessoa age de forma ilícita, ela mais é que merece ficar com restrição. Agora, se você pagar suas contas certinho, não fizer nada errado, é errado você ser discriminado por alguma coisa que aconteceu no passado, por você ter se endividado, ou por você ter se descontrolado financeiramente. É como se alguém me condenasse hoje com 33 anos de idade por ter feito merda lá aos 24, entendeu? Essa merda que eu fiz, eu tive que mudar ela. Eu tive que me reorganizar para o meu score subir, para eu voltar a ter crédito. E aí demorou um ano e meio para eu voltar a ter limite bom. Mas meu nome estava limpo, eu não tenho restrição em lugar nenhum. Bato no peito e sempre falo, meu nome é limpo. Nunca mais quero dever na minha vida. E o que você pode fazer agora, né? Adulto, gente, só faz as coisas quando ele entende que é importante para ele. E o adulto, ele tem que testar. Adulto, ele não adianta essa coisa assim né? Ele não adianta ele ficar só abstraindo, ele tem que testar. Adulto aprende por experiência. Eu queria que você entendesse que se você não testou nada além de falar com o gerente, de falar no 4004, você precisa começar a testar coisas novas. Você precisa começar a buscar outras fontes, tal qual você faz assistindo meus vídeos. Você precisa ser mais interessado em entender como é que as coisas funcionam. E detalhe, testa o que eu estou falando. Usa o site do Banco Central para fazer uma reclamação contra o banco e pedir um documento seu. Entra lá e faz uma reclamação no Bacen. Solicito a cópia do contrato e documento de evolução da dívida conforme resolução 4.292. Se o gerente disse que não tem como ter conta salário, reclama desse gerente no Procon. Vai lá no Procon, entra lá no consumidor.gov e coloca assim seu nome e coloca assim, o gerente João, matrícula tal, da agência tal, no dia tal, me disse que eu não tenho direito de ter uma conta salário. Conforme resolução 3.402 do Banco Central, eu tenho. Solicito apoio do Procon para resolver esse problema. PT, saudações. Pontinho, pontinho, pontinho. Testa. Eu tô falando para você que tem regra que regulamenta a conta salário, que tem regra que o banco tem que entregar o contrato e a DED de 24 horas. Tem regra, vai lá e testa. Agora, o que normalmente vocês fazem? Vai lá no banco, vai lá, eu queria a DED. Não existe esse documento. Aí vocês viram as costas e vão para casa. Aí vem no meu direct. Ô, Dagi, eu fui no banco e o gerente disse que não tem DED. E eu entendo que você faz isso porque você acredita pra caramba que aquela pessoa tá ali pra te ajudar. Fale com o seu gerente, ele vai te ajudar. E eu não tô falando da pessoa que te atendeu. Tô te falando do sistema e da vida como ela é. Aí vai lá e testa. Testa fazer um Bacen, testa fazer um Procon. Agora, não adianta ir lá no Procon achar que o Procon vai resolver só a dívida, tá? Porque Procon não parcela a dívida, Procon não vai, nem o Banco Central vai interferir no seu juro. Isso já é negociação.
Isso já é negociação. E para fazer uma negociação, você vai precisar de técnica para negociar. Não é o tema da nossa live de hoje, mas precisa de técnica para negociar. Eu falo muito disso quando eu falo de técnica para negociar empréstimo, técnica para reduzir juro de consignado, técnica para negociar cartão. Mas de nada adianta eu falar que tem técnica se vocês param, o gerente disse que não tem como, por causa dessas mentiras que contaram para você. Então, o grande objetivo dessa live que eu tive hoje, eu vou até fazer uma recapitulação com vocês, é deixar claro que mentiram para você. Eu não sei quem mentiram para você. Eu posso te falar que meu pai mentiu para mim. Meu pai disse para mim que dinheiro não sobra. E eu tive que olhar, pai, mentira, pai, eu sei que gastava errado, pai, mas sobra sim, é só organizar direitinho. E se vocês prestarem atenção, eu falo muito que eu amo falar essa frase, que eu ajudo pessoas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque ela vai muito de encontro com o que eu mais acredito, de que aquilo que meu pai falou era o que ele aprendeu, mas que aquilo não é verdade, de que é possível um trabalhador esforçado como ele era, não ter dívida, ter as suas contas pagas e sobrar dinheiro todo mês. Essa é a coisa que eu prego, que eu acredito, que eu vivo todos os dias. É por isso que eu tô aqui, para que você entenda que as coisas que te falaram nem sempre é verdade. Vai lá e testa. E nem sempre te falaram algo na maldade. Não tô dizendo que os gerentes são filhas da puta, que o banco é filha da puta. Nunca que eu falo isso. Eu tô falando que muitas vezes falaram o que era conveniente. Às vezes o meu pai me falava que não tinha dinheiro para eu parar de pedir as coisas para ele. Pode ser que ele falava por isso. Tem que ter essa conversa com ele ainda. Mas talvez ele falava para tipo, deixa eu falar para essa menina parar de me pedir as coisas, eu vou falar que dinheiro não sobra. Que aí ela não vai me pedir mais. E aí muitas vezes os pais não percebem que essas coisas ficam no sistema de crenças das crianças com relação a dinheiro. Isso é outro papo, né? Mas percebe que essas crenças e frases de que só tem como resolver a vida financeira com mais dinheiro, de que só tem se tiver como negociar se estiver em atraso, que só tem como negociar juntando tudo num bolo só, que vai ficar com nunca mais você vai poder financiar uma coisa na vida porque você vai ficar queimado, ou que você vai ficar na lista negra do Santander e nunca mais vai poder. São crenças. Faz parte da cultura, faz parte de trocentas coisas, e eu sou uma pessoa que eu não sou muito otimista com a mudança do mercado financeiro, eu sou otimista com a sua mudança. Eu não acredito que o banco vai mudar o jeito de fazer banco. Vocês não vão me ver fazendo uma passeata na avenida do CPA para o sistema financeiro mudar. Vocês não vão me ver, vocês vão me ver ensinando vocês a assumirem o controle da vida de vocês e começarem a trilhar um caminho que passa por 3 etapas: clareza, preparação e negociação, para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar de um jeito 10 vezes mais rápido, sem você precisar fazer mais empréstimo, sem você precisar atrasar suas contas, sem você precisar ficar queimado no banco, sem você precisar dar calote, sem você precisar falar assim, vou sumir no mundo, depois o banco vai me procurar, e todas essas coisas que muito provavelmente até aqui te impediram de começar a negociar. Então, para você sair dessa aula com uma ação prática daqui, faz isso que eu te falei. Pega ou a resolução 3.402 ou a resolução 4.292, testa essas resoluções no Banco Central e no Procon. Faz isso, testa. Vai lá e pede uma DED sua pelo Bacen. Vai lá e pede uma informação da sua conta salário, pede para cancelar a transferência da conta salário para a conta corrente com base na resolução 3.402, duvido que vão questionar. Porque tanto a resolução 4.292 quanto a resolução 3.402 estão totalmente dentro do Código de Leis do nosso país, que instituiu que o Banco Central é o órgão fiscalizador dos bancos e que regula como é que funciona o atendimento da pessoa comum com os bancos. E essa resolução os bancos são obrigados a acatar, porque são resoluções criadas pelo ente doutrinador e fiscalizador dos bancos, que é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Falei bonito agora, mas é que é isso. A regra existe. Agora, se o banco não segue a regra, a gente tem que ir lá e cobrar do banco que a regra seja cumprida. Mas se eu nem sei a regra, como é que eu vou cobrar? E é por isso que muitas vezes vocês ficam acreditando nessas sentenças, porque vocês não sabem a regra. É isso que eu queria trabalhar hoje. Fui do chão à colina aqui falando desse assunto. Ajudou vocês? Esse assunto me deixa com os ânimos aflorados. O banco pode automaticamente parcelar a dívida do cartão? Renata, eu vou fazer um desafio com você.
Ao invés de eu simplesmente te dar a resposta, eu vou fazer você colocar em prática o conteúdo de hoje. E isso vai te ajudar. Eu não estou fazendo isso para te sacanear, estou fazendo isso para te ajudar. Eu vou orientar você a procurar uma resolução do Banco Central do Brasil que autoriza o banco a fazer um parcelamento automático sem a anuência do cliente. E eu também vou recomendar a você que procure no Código de Defesa do Consumidor alguma cláusula que permita ao banco fazer um parcelamento sem a sua autorização. Respondendo a tua pergunta, existe uma resolução que fala sobre o parcelamento de fatura. Mas se você não estiver de acordo, ninguém pode te obrigar a aceitar um parcelamento. Então, da mesma forma que o banco até tem um respaldo de resolução para oferecer o parcelamento de fatura, o cliente jamais é obrigado a aceitar algo que ele não quer aceitar. E isso é uma premissa básica de relação entre duas pessoas. Um ato onde só uma pessoa faz a ação sem a concordância da outra é o que vocês costumam falar de abuso, né? Que vocês usam esse nome. Então, existe o respaldo legal para o banco fazer algumas ações, bem como você também tem um respaldo para não aceitar essa ação e dizer muito obrigada, não quero esse parcelamento. Eu falei para você procurar e falei para você o que baseia isso, mas eu quero que você procure, tá? Eu quero que você procure essas resoluções. Você vai procurar a resolução do Banco Central, que fala sobre o parcelamento rotativo do cartão, e, inclusive, você vai ler lá que o banco não pode obrigar você a aceitar, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. A resolução da proteção salarial é a 3.402. Só que percebe aqui, ó, vou te falar uma outra coisa. Eu quero que você saia dessa live e você teste. Eu não quero que você fique dependendo de eu te dar a resolução. Se você botar no Google assim, ó, resolução da conta salário, você vai achar o número da resolução, vai cair direto no site do Banco Central. O site do Banco Central é bem organizadinho, então quando você pede assim, ó, resolução do Banco Central conta salário, vai vir automaticamente no primeiro, no segundo ou no terceiro resultado do Google a resolução do Banco Central, que é a 3.402, tá bom? José Ribas. Ô, José, por isso que eu continuo fazendo conteúdo, José, porque eu tô falando aqui na live que você não precisa fazer mais empréstimo para se livrar da dívida, você tá querendo que eu ensino você a fazer empréstimo. Ó, assiste minha live de novo e entenda algo, você não precisa de mais dinheiro para negociar suas dívidas, essas dívidas você pode parcelar, mas o sistema financeiro fez você acreditar que você precisa arrumar mais dinheiro emprestado. E eu não sou a pessoa que vai te ajudar a conseguir mais dinheiro emprestado. Eu sou a pessoa que vai te ajudar a negociar suas dívidas por um valor justo, de um jeito que você possa pagar para se livrar de todas elas, sem precisar fazer mais empréstimo e conseguir voltar a ter paz, dormir tranquilo e ter a vida que eu sei que você quer e merece, tá bom? Acompanha meus conteúdos gratuitos, porque esses conhecimentos que eu entrego aqui todos os dias, que tem nos meus vídeos, é exatamente para você ter clareza do que você vai precisar começar a entender. Então, por exemplo, para você caminhar esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você vai precisar superar esse obstáculo que eu trouxe aqui. O obstáculo de entender que nem tudo que te falam é verdade e de que existem muitas sentenças que são mentiras que te contaram para você não correr atrás dos seus direitos. Então, quando eu venho e trago um conteúdo aqui, é porque esse conteúdo que eu estou entregando gratuitamente aqui, você vai precisar dele ao longo de todo o seu caminho. E eu te dei um exemplo. Hoje de manhã, eu respondi minha aluna Rochelle, que ela estava puta da vida, porque ela foi no banco e ela tem que fazer esse passo de levar as cartas no banco, e aí a gerente deu uma amedrontada nela, e ela falou assim, eu fiquei meio insegura, porque a gerente tá uns berros lá, e aí eu falei, fica tranquila, só segue o método, você tá no caminho certo, pega a resolução, pega o modelo da solicitação que eu te dei, segue o fluxo, vai pro próximo passo, porque a gente já esperava que a gerente ia fazer isso. Agora você tem uma prova de que o banco negou um atendimento para você. Então, esse fundamento que eu trouxe aqui para vocês, de que você vai ter que ao tempo todo questionar o que o gerente e o banco te fala, é uma base do método Mais Dinheiro Zero Dívida, é o segundo pilar, que é o pilar de preparação. E eu trabalho isso muito com os meus alunos, porque durante todo o caminho são ditas coisas para eles, a todo momento. Você não vai conseguir, seu juro já é baixo, isso porque eu trouxe só 5 frases. Se eu pegar a lista para vocês, tem pelo menos umas 30 frases que falam para os meus alunos. O banco vai descontar do teu salário, você não vai conseguir negociar, o seu caso é muito difícil.
Ah, porque seu órgão não vai deixar você sair daqui, porque você é obrigado a receber aqui, e a lista é imensa. Então, o segundo pilar da minha metodologia é muito ensinar aos meus alunos que toda sentença tem que ter uma regra. Se não tem uma regra, não é uma sentença verdadeira. Então, a gente sempre procura uma regra. Um exemplo disso, por exemplo, um aluno meu tá muito buzina porque o banco está infringindo uma lei, né? É uma lei, literalmente falando, é o Código de Defesa do Consumidor, e está fazendo uma ação com ele que é cobrança vexatória. Ele está negociando uma dívida, está em negociação, tudo encaminhado, tudo certinho, e ele está em negociação. E aí estão infernizando a vida dele, sendo que ele está negociando, ele está agora em negociação, inclusive. E aí eu falei para ele, cara, eu sou parceira pra caramba, você vai registrar um boletim de ocorrência, você vai registrar a reclamação no PROCON, e se for o caso, a gente vai entrar na justiça com assédio, com dano moral. Dano moral, porque é um dano moral. O cara tá trabalhando e o banco não parar de ligar para ele. Só que, até aqui, muito provavelmente, ele não tinha respaldo legal. Ele ficava se sentindo um bosta, porque o telefone dele não parava de tocar. Provavelmente, ele estava com o psicológico dele ferrado já. E aí ele não tinha ou ele não tinha, ou ele ainda não tinha certeza que podia usar. Eu acho até que ele já sabia, mas muitos dos meus alunos não sabem que o banco não pode ficar ligando para você o dia inteiro. Que o artigo 71 do Código de... Não sei se é 71 ou 72, do Código de Defesa do Consumidor, dá até cadeia isso. Cobrança vexatória, dá até cadeia. 3 meses de detenção. É crime. Não é só ilegal, é crime. Da cadeia. Crime é tudo que está no código até é você expor a pessoa. Então, uma pessoa ir no banco e o gerente falar de um jeito discriminatório, não pode. Todas as pessoas têm que ser atendidas do mesmo jeito. Então, um dos fundamentos que eu trabalho é esse. O fundamento de o que o gerente falou para mim só tem valor se tem um documento e uma base legal. Senão, não tem valor. Por quê? Eu não sou amiga do banco. Eu tenho uma relação comercial com ele. E eu vou pagar meus débitos, eu vou negociar tudo, mas eu não aceito ser tratado igual bandido, não aceito ser tratado igual vagabundo e não aceito que tudo que o gerente fala é verdade. Se é verdade, tem que estar escrito em algum lugar. Eu não vivo num país onde a gente tem ditadura, a gente vive num país onde tem democracia, leis e assim sucessivamente. Dagiele, minha querida, fui no banco solicitar a minha conta salário e se recusaram. Mas eu fiz uma reclamação na ouvidoria e se recusaram. Fiz uma reclamação no Banco Central e do nada minha conta salário apareceu. Percebam como o banco, quando você sabe seus direitos, né? Sabe qual é a resolução que se respalda aquilo, que a conta salário é um direito, que ou você tem ou você não tem, e que o banco tem que dizer se você tem ou não tem, e se você não tiver, pedir lá para o teu empregador, seja ele um órgão público ou privado, a carta de abertura da conta salário, e o banco é obrigado a abrir, se é o banco conveniado ali com aquele órgão, é um direito seu. Você não sofre com o que o gerente te falou, você não sofre com o que até mesmo a ouvidoria te falou, porque você entende que é um direito seu, com base na resolução 3.402, receber em conta salário e ter um cartão dessa conta salário. É isso que eu queria deixar cada vez mais claro aqui nos meus conteúdos. Entenda, para cada sentença tem que ter uma regra estabelecida. E você não precisa saber todas as regras de uma vez. É para isso que eu tô aqui, para facilitar teu caminho. Por isso que eu falo que eu ajudo os meus alunos 10 vezes mais rápido, porque eu mastigo para eles e falo, usa essa resolução, usa essa resolução. Mas tem resolução para tudo, tem regra para tudo. Não tem regra para reduzir juro, mas tem forma de negociar para conseguir redução de juro dentro da lei, de forma honesta e de forma segura, tá bom? Gente, foi uma alegria estar aqui com vocês, o papo rendeu. Tchau, tchau.